Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação, uma iniciativa da ACIRP e do Núcleo das Escolas Particulares, um projeto incrível que a gente vai falar sobre educação tanto para profissionais da área, diretores, alunos, pais, para a gente tirar as dúvidas mais frequentes dessa área da educação que é tão complexa e ao mesmo tempo é tão transformadora. E para dar o pontapé inicial desse projeto incrível, eu convidei uma pessoa super especial, que é a coordenadora do núcleo das escolas particulares, a Cristiane Moreno Lobanco. Ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação infantil, fundadora e sócia mantenedora da Escola Cris desde 1998. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Que prazer que está aqui começando, né, esse projeto. Eu acredito muito no projeto, acho que é o primeiro podcast de muitos que virão aí. Muito bem, eu estou muito feliz com esse projeto. Eu que estou também na área da educação há um tempinho, não estou desde 98, mas estou ali desde 2018, na área da tecnologia principalmente. Me apresentando rapidinho, eu sou o João Aleixo, sou de uma escola de tecnologia. E eu acho que para a gente poder começar o nosso bate-papo, Cris, a gente poderia definir, né, para que nós possamos entender o que é, na verdade, educação, que é um conceito tão amplo, tão abstrato, que eu acho que se a gente puder tangibilizar um pouquinho, vai fazer muita diferença para o nosso papo. Bom, falar de educação é uma delícia, porque é onde a gente está envolvido e é impossível não amar, né, a educação quem está dentro de uma escola. A educação, eu vejo que ela é a maneira, os hábitos, os costumes, os valores que uma comunidade transfere de uma geração para outra geração. Né? A educação vai se formando através das experiências, através das nossas vivências, o que cada um passa ao decorrer da vida, ao longo da sua vida. E eu falo que, você falou que trabalhar com educação é uma delícia, eu falo que educação, quando você trabalha com educação, ela é muito associada a um propósito de vida, né? Eu tive uma experiência recente também que eu fui acompanhando os alunos numa Olimpíada e você vê a transformação que o conhecimento, que o direcionamento, que os desafios proporcionam na vida de uma pessoa, é muito gostoso você perceber que às vezes uma coisinha que a pessoa aprendeu ela trouxe aquilo para a vida dela e, consequentemente, transformou a forma como ela enxerga o mundo. E vai levar isso para frente. Vai reverberar isso ao longo dos anos, né? Sim. Às vezes até na escolha de uma profissão, né? Sim. Acho que a escolha de um professor também impacta muito, né? Sim. Quem nunca pensou naquele professor que você ou amou ou não gostou muito na infância e com certeza isso impactou ali na forma como você olhou para aquela disciplina, para aquela matéria e consequentemente escolheu sua profissão. Sim. Então trabalhar com educação é uma responsabilidade, né? É. Mas é algo muito gostoso. Sem dúvida. A gente que lida com criança, eu falo que você está com o ser mais puro na sua frente. Então, a responsabilidade também é muito grande. Né? Então, você tem que amar o que faz. Gostar, acho que ainda é pouco. Sim, muito bem. E você tá há mais de 20 anos, né? 25, acho que É, completou 25 anos. esse ano, 25 anos. Então, acho que você conhece um pouquinho, né? Bem pouquinho, assim, da área de educação, principalmente educação infantil. Então, eu queria entender um pouquinho de você, porque eu não tenho filho. Então, para uma pessoa que não tem filho, que é leiga, como que a gente pode olhar para a educação infantil e assim, com quantos anos meu filho pode entrar na escola? Por que que eu deveria colocar meu filho na escola o mais cedo possível? Se eu deveria, não sei. Então, eu percebo que a gente não tem muito acesso à informação, né? Cada pessoa fala uma coisa diferente. Então, você que está aí há mais de 20 anos nessa área, o que que você tem para falar sobre essa decisão, né? O por que que eu deveria colocar o meu filho numa escola cedo? Se a gente for falar pela legislação, a legislação tornou a escola de educação infantil como obrigatória a partir dos 4 anos. Então, sempre foi obrigatório o ensino fundamental. Então, a própria legislação reconheceu essa importância da educação infantil e antecipou de 6 para 4 anos o ingresso da criança na escola. Mas hoje não é nem comum, né, você esperar os 4 anos para colocar seu filho na escola. Eu acho que a gente vê cada vez mais cedo essas crianças indo para a escola.
Um dos motivos que eu vejo são as oportunidades que a escola proporciona para essa criança se desenvolver. Né? Muitas vezes a mãe fala, não quero levar para a escola porque está em casa, está com uma babá, ou é a avó que fica, né? Está muito bem cuidado, ou com os próprios pais. Mas o que a gente se depara aí são com realidades de crianças que são cuidadas por adulto, mas que não convivem com outras crianças. E esse primeiro contato com a escola, principalmente a questão da socialização, se acentua muito, porque são crianças brincando com crianças. É lógico que ali a gente tem um adulto, né? A gente tem um mediador, a gente tem um professor, uma pessoa que está também cuidando dessas crianças. Mas a criança, e isso pode ter em casa, esse cuidado. Mas os estímulos para que a criança se desenvolva estão na escola, com profissionais adequados, com atividades que muitas vezes parece uma brincadeira, mas nas brincadeiras as crianças aprendem muito e de uma maneira muito tranquila. E quando você aprende de uma maneira leve, você leva isso para a sua vida, né? Então eu vejo que esses primeiros anos, eles são muito importantes para o desenvolvimento do aluno. Eles aprendem as habilidades sensoriais, habilidades motoras, linguagem, raciocínio. E aí a gente fica pensando o que a gente quer, como pais, oferecer para os nossos filhos, né? Então, você perguntar para o pai o que você quer dar para um filho, o pai quer dar amor, quer segurança, quer carinho, acolhimento, né? Aprendizagem, estímulo. E isso tudo você encontra no ambiente escolar, porque ali estão as pessoas capacitadas para desenvolver essa criança. Então, eu não diria que tem uma idade ideal, mas eu diria que tem oportunidades maiores as crianças que estão nesse ambiente escolar. Se a gente for olhar, pensar hoje numa criança, uma criança pequena, a gente vê aquele bebezinho atento a tudo, aquela criança de 1 aninho querendo descobrir tudo, né? Então, o que a gente vê ali na criança? Ela está pronta, ela quer descobrir o mundo. Se você não der o caminho, né, e favorecer para que ela tenha uma aprendizagem saudável, ela não vai se desenvolver? Não, ela vai se desenvolver. Lógico que a criança vai, porque isso é nato dela. Mas você poder proporcionar o caminho ideal para que ela se desenvolva, o ambiente ideal para que ela se desenvolva, com certeza o seu ganho é muito maior. Né? Então, eu falo, quando você olha para aquela criança e vê aquele olhinho atento, aquela curiosidade, muitas vezes rabiscando, pintando, desenhando, é uma necessidade de estar ali num ambiente que favorece, que a nossa casa nem sempre é assim, né? Sim. Então tem o lugar certo para isso. O ambiente, eu sempre falo, né, que o ambiente, eu não acredito que ele determina como que você vai ser, mas ele exerce uma influência muito grande naquilo que você gostaria de ser. Sim. Então, a questão da escola, né, você estar num ambiente favorável à aprendizagem, à socialização, a desenvolvimento que seja cognitivo, social, intelectual, você está num ambiente de prosperidade. Sim. E com isso a criança principalmente nos primeiros anos, eu percebo, né, eu não lido tanto com crianças tão pequenas, mas o que eu observo e o que eu ouço muitos profissionais falando é que é o período de maior desenvolvimento do cérebro da criança, né? Ali entre os 1, 2, até os 4 anos, mais ou menos. Então, eles são realmente uma esponja. Aquilo que você falou do olhinho, né? Olhando para lá, olhando para cá. Eles querem experiências, né? Porque eles são muito movidos a sensações, né? A visão, olfato, audição. Então, eles são muito estimulados a isso. E estudando um pouquinho sobre isso, eu percebi o quanto que é importante, nesses primeiros anos, você proporcionar um local onde os estímulos, eles são importantes sim, mas que eles sejam feitos da forma correta. Ideal, sim. Né? Então, você inserir a pessoa ali, a criança ali, num ambiente organizado, para ela ter um estímulo visual interessante. Um ambiente que tenha, assim, alguma movimentação, mas que não seja um ambiente barulhento, um ambiente com gritaria. Então, eu percebo, né, pela pouca experiência que eu tenho nessa área, que quando você vai optar por uma escola onde você vai colocar o seu filho, muitas das vezes, né, que a gente pensa, eu vou deixar para investir no meu filho a hora que ele estiver no ensino médio, né? Coloco ele numa escola ali pré-vestibular e ele vai... Mas, na verdade, eu percebo que o maior investimento tinha que ser antes, né?
que é ali na hora que a criança ela é uma esponja, que ela tá absorvendo todos os estímulos, então eu tenho que dar uma base boa, uma base sedimentada ali para que ele tenha uns valores bem feitos, valores sedimentados, porque valor é um negócio que você não muda depois, Sim. né? Eu ensino programação, eu ensino a dar uma boa aula, mas eu não ensino como ser honesto, eu não ensino como ser paciente, educado, então eu vejo muito importância nesse trabalho que você faz da questão do ensino infantil, justamente por isso, para a gente dar os estímulos certos, para que a criança cresça uma criança forte, inteligente, saudável, para que aí sim ela possa fazer as escolhas que ela quer na área que ela decidiu ali, de acordo com as experiências que ela teve. Então, queria ouvir um pouquinho de você essa questão da educação infantil, o quanto que você acredita que essa... Porque tudo que eu falei são coisas que eu estudei um pouco, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, da sua vivência, né? O Sim. que você vivenciou nesse tempo, nesses anos, que você acredita que faz sentido dentro disso que eu falei agora. Eu acho que a gente tem que olhar a criança exatamente como esse ser, né? Como essa esponja que está absorvendo tudo que tem ali de produtivo, de bom. Então, que a gente injete nesse momento coisas boas, porque a criança aprende com muita facilidade. E a gente está vendo que não são só coisas boas que tem aí. Então, o ambiente tem que proporcionar as questões dos valores mesmo, né? As crianças precisam reconhecer os valores, não é só aprendizagem. A educação infantil é um primeiro contato que eles têm com a sociedade, então eles estão todas as informações do ambiente, a criança está captando isso, está transformando isso em aprendizagem. Eu vejo, conforme você foi falando, né, da educação infantil, o quanto ela talvez não seja tão valorizada por falta de conhecimento ou até pelo pai ser leigo. Quando falar de pôr um filho na escola com 2 anos, ele imagina aquela escola que ele estudou na época dele. E hoje você entra numa Sim. escola de educação infantil, ela não é essa escola que nós estudamos, né? É uma escola totalmente diferente. Então, existe essa insegurança dos pais, esse momento em que colocar. Então, acho que a gente precisa desvendar um pouco o que é essa educação infantil, né? Ir até a escola, ver as crianças brincando, se desenvolvendo, como o ambiente é leve, como é um ambiente alegre, nós estamos lidando com seres puros, né? E o que eu acho legal da gente pensar? A gente hoje, como adulto, se olhar para trás, as melhores lembranças que nós temos da escola são as lembranças da educação infantil, Sim. né? Aquele cheirinho da hora do lanche, a professora sentada no chão contando uma história, as apresentações. Então, nós temos muitas recordações, muitas lembranças dessa fase da infância que passa tão rápido. A educação infantil é a fase da educação que passa mais rápido. Então, por que não favorecer para que eles tenham mais essas lembranças afetivas, né? Porque eu acho que isso é o que a gente leva. Sim, é até engraçado você ter falado que acho que faz umas 2 ou 3 semanas minha mãe me mandou uma foto de uma mulher e perguntou pra mim, falou assim, você lembra quem que é essa moça? E assim, de pronto, eu falei, a tia Silvia. E assim, eu estudei com a tia Silvia, eu acho que eu tinha 5, 6 anos, depois nunca mais vi a tia Silvia. É, Só que eu acho que a lembrança, a memória ali afetiva que foi desenvolvida, estabelecida, ela foi tão forte, ela foi tão poderosa ali, que você olha para a pessoa, você reconhece imediatamente, né? E ao mesmo tempo vem um sentimento bom de como se fosse uma memória de todos aqueles momentos. Lógico que tudo assim, em coisa de segundos, mas foi uma experiência muito doida, assim, que eu tive agora nas últimas 2, 3 semanas, que eu percebi, eu parei para pensar no poder que as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente quando a gente é criança, o poder que essas pessoas influenciam na nossa formação, porque nós, né, eu não sou pai ainda, mas o nosso filho, de modo geral, ele não passa 24 horas por dia com a gente, né? Muitas das vezes é o contrário, ele passa ali 2, 3 horas por dia com os pais. E as outras horas do dia, ele está em contato com pessoas que vão proporcionar para essa criança estímulos positivos ou estímulos negativos. Por isso que esse trabalho do ensino infantil é tão importante, né? Os profissionais que estão ali, os professores, eles
quando você está numa escola boa, eles são preparados para estimular a criança de uma forma positiva. Então, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos olhar para a questão de trabalho em grupo, de liderança, de aprender a dividir as coisas, vamos olhar para isso e trabalhar isso de uma forma positiva. E não um profissional despreparado, por exemplo, que vai gritar com uma criança. Então, eu acho que esse cuidado também com o profissional que está ali é algo que o pai precisa olhar quando ele está buscando uma escola também, né? Sim. Como que o coordenador, como que o diretor daquela escola escolheu os profissionais que estão ali, Sim. né? Porque vai estar em contato com o filho dele horas, quem né? você vai deixar, né? E é cada vez mais difícil, né? Porque é o que eu falei, não basta gostar. Você tem que ser apaixonado por esse ambiente. Porque é um ambiente de uma responsabilidade muito grande, porque se a gente como mãe tem uma responsabilidade muito grande sobre o nosso filho, imagina deixar o nosso filho na mão de outra pessoa. Então, o que a gente tem ali em mãos é a maior riqueza que a família tem, Sim. né? Que são os filhos. Então, valorizar isso e saber que cada ato, cada atitude que a gente está plantando ali dentro vai germinar. Sim. Então, que a gente possa plantar sempre coisas boas e que proporcione para essa criança não só o aprendizado, mas uma relação afetiva, um respeito, uma empatia. Isso tudo a gente passa, né? Convive ali com as crianças no ambiente escolar. Porque em casa, não que a família não tenha, né? Acho que a família tem um papel fundamental na educação, né? Sim. Eu acho que a criança, aconteça o que acontecer, ela tem que ter ali os pais como um porto seguro, né? Tem que ter sempre um adulto ali para retomar e colocar o pé da criança no chão, né? No melhor sentido ali da palavra, de orientar o que é certo e o que é errado, porque a gente se depara com tudo isso ao longo da vida e na escola, então todas as fases que a gente passa, a criança tem aquela fase da mordida, né? A fase de bater. É importante que isso seja conversado com a criança. Mas ele é muito novo. Mas é importante ser conversado. E é importante, assim, o olho no olho da criança, abaixar, olhar para o seu filho, sabe, na altura dele, não como uma imposição, mas acolher essa criança, mostrar que aquilo não é legal, né? Eu acho que esse bate-papo, isso favorece. E mesmo que eles são pequenos, muitos pais deixam, não, quando for maior, ele não entende, né? Não desmerecer, porque a criança entende, a criança está absorvendo. O próprio tom de voz, a maneira da gente olhar pro nosso filho, se ele não está entendendo as palavras, ele está entendendo nos nossos gestos. Sim. Né? Então, ter esses pais ali como referência, como tudo que acontecer, eu volto para minha família e ali eu sou pontuado, né? Pontuado no sentido de mostrar o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E isso começa lá cedo, né? Lá cedo. Bem cedo. Até porque eu falo que a importância do exemplo, né? Não existe assim a melhor forma de ensinar é por meio do exemplo. Não, acho que a única forma de ensinar é por meio do exemplo. Então, até acontece alguns casos que eu recebo lá e falo assim, meu filho não gosta de estudar, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo. Daí você tenta investigar um pouquinho como é que é a rotina daquela família. E você percebe que o filho não vê o pai pegando num livro, lendo alguma coisa. Então, a força do exemplo, ela é o que vai ditar o ritmo da casa e são os valores que a criança vai levar para qualquer ambiente fora que ela for. Né? É o estímulo que ela vai ter para reverberar a mensagem que ela vê em casa. Então, se eu tenho um ambiente familiar saudável, um ambiente calmo, com ordem, quando a criança sai daquele ambiente, eu acho que ela não vai aceitar um ambiente bagunçado. Né? Ela vai reclamar, ela vai tentar consertar, né, na inocência de uma criança. Então, eu acho que essa base familiar, igual você falou, ela é fundamental para que seja... Eu gosto muito do trabalho a 6 mãos, né? É a escola, a família e a criança. Sim. Então, não existe assim, a responsabilidade é toda da escola, ou a responsabilidade é toda dos pais, ou a culpa foi da criança. Eu acho que é um triângulo ali que se completa, que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de influência, e a força da escola é muito importante. E aí eu já queria juntar, né, enganchar aqui um assunto que a gente entende as consequências positivas de uma boa formação na educação infantil,
Mas quando a gente olha assim, pensando numa pessoa, numa família que meio que negligenciou essa questão da educação infantil, né? Deixou o filho com qualquer pessoa, não estimulou ele da forma como poderia, o que isso pode trazer de ruim, né? De consequência negativa na formação de uma pessoa? Pensando numa criança que ou teve um lar, assim, que não foi um lar saudável, não teve oportunidade de estudar numa escola legal, o que isso pode trazer de consequência para ela no decorrer da vida? Eu vou retomar aqui um pouquinho, João, falando sobre a família, né? Até você citou a questão do ambiente não favorável. Nós temos que ver que a família é a primeira sociedade em que a gente convive. Dentro de casa, nós estamos formando esses indivíduos e é nesse convívio familiar que a gente aprende um com o outro, a gente aprende a se respeitar, a gente aprende a ter compromisso, a ser responsável, a partilhar, né, a disciplina, administrar esses conflitos. Então, isso tudo são questões que vêm dentro de casa. Cada um carrega aí um histórico de aprendizagem, de experiências e de lembranças que foram reflexos lá da nossa vida, do começo da nossa vida, né? Isso a gente carrega para sempre. Em relação, assim, à negligência, né? Eu fico pensando se seria negligência, se seria opção. A gente entende essa insegurança e talvez esse ponto de interrogação que os pais têm por falta desse conhecimento, de saber o que a criança está indo fazer numa escola com essa idade. Eu acho que vale a gente pensar se eu sei a idade, né, obrigatória para meu filho ir para a escola. Se eu sei que eu posso melhorar, favorecer, dar o potencial e estimulando para que a criança se desenvolva cada vez mais, sabendo que a educação infantil é uma fase que deixa lembranças tão gostosas na nossa vida, né? Você citou uma Sim. lembrança, eu tenho lembranças também, e quem não tem lembranças da educação infantil? Então, a gente, como pais, eu acho que fica aquela reflexão. Será que não colocar meu filho na escola, eu não estou privando de oportunidades que eu, dentro da minha casa, não consigo dar? Não pelo cuidado. Nossa, uma reflexão muito boa. Né? Não Sim. pelo cuidado. O cuidado a criança vai ter em casa, mas eu acho que pela oportunidade que você está deixando de dar para o seu filho se desenvolver. Os estímulos, né? Fica aí uma... Eu acho que foi uma resposta incrível, porque realmente, até me corrigindo, né? Eu falei negligência, mas às vezes não é, né? Às vezes é só falta de informação, falta de conhecimento, ou a pessoa, ela tá tomando uma decisão ali de, talvez vou investir mais pro futuro, só que ela não entende a importância dessa base bem feita, né? Que é aquilo que a gente comentou um pouquinho antes, os valores, eles são algo que precisam ser ensinados desde cedo, porque se a gente não ensina, ele vai aprender de outra forma, seja observando uma pessoa, seja no ambiente familiar ou no YouTube, né, vendo algum vídeo de algum YouTuber que vai inserir, introduzir ali na mente de uma criança algum conceito que está deturpado, né? É igual, por exemplo, quando eu falo para uma criança gritando com ela, fala, para de gritar, mas eu tô gritando, né? Não rola uma incoerência ali. Ou fala, filho, você não pode ultrapassar o sinal vermelho, e aí toda vez você fura ali o amarelo pro vermelho. Então a criança, eu percebo que ela não tem a inteligência ainda desenvolvida para saber separar a situação do que aconteceu. Então, às vezes eu precisei atravessar um sinal porque, sei lá, tinha alguém doente no carro. A criança, ela não sabe separar essas coisas. Então, gerar essa incoerência na mente de uma criança é muito perigoso. E essa questão de ter os profissionais que você comentou e ter uma família que pensa nisso é muito importante. E ter formas externas de estimular isso, né? Eu vou pegar até um exemplo meu, que você falou, né? Os profissionais da área da educação, eles estimulam de forma correta. Esse final de semana eu levei um grupo de alunos numa Olimpíada de Robótica e todos eles estavam com muito medo de não passar de fase, de fazer vergonha lá na frente. E todos eles estavam se sentindo muito pressionados, embora a gente da escola não tenha pressionado. E eu juntei todos eles e falei assim, olha, a única coisa que vai me fazer ficar irritado com vocês ou ficar bravo é se um de vocês desistir antes da hora, né? Porque a gente tem que dar o nosso máximo. Ou se vocês começarem a brigar entre si. Porque vocês estão aqui para se desenvolver
para gerar uma inteligência ali, né? 1 mais 1 é igual a 3 e não igual a 2. E eu não quero ninguém desistindo. Se a prova acaba 18 horas, eu quero todo mundo aqui até às 17h59. 18 horas a gente vai apresentar, não deu para passar? Tá bom, pelo menos a gente fez o nosso máximo. Agora, imagina a força que uma mensagem dessa passa para uma criança ali de uns 10, 12 anos, até saindo um pouquinho da educação infantil, né? Mas imagina a força que isso não dá, né? De um mundo onde tudo é rápido, tudo, se não deu troca, tudo é descartável. A gente estimular de uma forma responsável, sem cobrar, sem colocar a pessoa na parede, de que tudo bem você falhar desde que você dê o seu máximo. Sim. E não desista antes da hora. E você viu que nesse momento você mostrou para as crianças que você era o porto seguro. Você era a referência ali para eles, né? Por mais que tinha a questão dos pais, todo mundo esperando, né? Quando você entra numa competição, você entra para ganhar. Sim. Mas eu acho que a gente tem que mostrar que se você evoluiu, o padrão de comparação tem que ser você com você mesma. E não você com a pessoa que tirou o primeiro lugar. Se na competição anterior você não deu conta de acabar a prova e nessa você conseguiu, então você já se desenvolveu, você já melhorou, né? Então, acho que valorizar essa questão, olhar a criança para ela, olhar, né? Nesse caso nem é criança, o adolescente, mas para ele olhar para trás, para uma última competição, como ele foi? Será que ele já não estava mais ansioso, mais nervoso? Sim. Então, participar dessa não foi de uma maneira mais leve? E eu acho que tirar essa carga, essa pressão, né? A gente vive numa pressão o tempo todo. Mostrar que a criança tem a gente, que eles podem contar com a gente. Que enquanto na escola são os professores, né, monitores, em casa é a família. Então, aconteça o que acontecer, o teu porto seguro está aqui te esperando. É onde você vai ter, você vai confirmar tudo aquilo que você vive, né? Então, se você tem um ambiente propício, você vai chegar em casa e você vai ter esse ambiente acolhedor também, né? Sim, eu acredito que a base do ensino infantil e dos primeiros anos, eles são o que determinam ali grande parte do sucesso da vida de uma pessoa, porque essa questão mesmo que a gente comentou, do porto seguro, da resiliência, se você cresce sabendo que as coisas não são fáceis, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, que você tem que se posicionar, que você tem que respeitar as pessoas, respeitar o colega, respeitar o espaço dele, entrar numa competição para ganhar, mas saber perder. Então, isso tudo desde pequeno é muito mais fácil. Imagina, né? A gente reverberar isso ao longo de 15, 20 anos do que a gente tentar aprender isso lá com 20, 25 anos num ambiente de trabalho, onde já é um ambiente competitivo, né? A gente não ter sedimentado um conceito de respeito, um conceito de trabalho em equipe, que eu vejo muito isso hoje em dia, né? No mercado de trabalho, lido muito com jovens. Então, a gente percebe que tem valores base que não foram formados. Foram formados de forma deturpada, muitas vezes por falta de referência familiar, e que isso reverbera na vida de uma pessoa que não consegue ficar num trabalho, porque acha que com 3 meses não conseguiu desenvolver nada, acha que está sendo falho na vida, não sabe o tempo de cada, não sabe respeitar o próprio tempo, não consegue fazer um trabalho em grupo porque não sabe falar com o colega, não consegue competir porque não sabe perder, então a pessoa prefere nem participar. Então, a gente percebe que o prejuízo de você não ter isso muito bem desenvolvido na infância, ele reflete e, às vezes, pode até impedir uma pessoa muito competente tecnicamente de ser bem-sucedida. Então, eu posso ter um cara que é muito bom, por exemplo, em programação. Só que se ele não sabe lidar com a equipe, se ele não sabe prestar conta, porque vai ter que prestar conta para alguém, ou para o chefe, ou para o cliente, ou para alguém. Se ele não tem senso de organização, se ele não sabe seguir um cronograma, ele não vai ter local no mercado de trabalho. Por melhor que ele seja. Ele pode ter ali alguém que sempre vai contratar ele, mas ele não vai sair disso. Então, é muito importante, né? Só retomando esse pedacinho que você falou, né? Na educação infantil, as crianças vivem isso. Então, elas aprendem de uma maneira lúdica, ganhar e perder, né? A questão da empatia, o respeito com os amiguinhos. Então, uma coisa é você cobrar que a criança respeite sem ensinar ela a respeitar. Sim. Dentro da escola, ela aprende a respeitar, ela aprende a acolher, ela aprende a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, a própria independência. Como que você quer cobrar que uma criança seja independente se ela não foi ensinada a ter essa independência? A independência é conquistada.
Então, não Sim. adianta você colocar a criança no ensino fundamental ou com 4 anos. Ai, não, vou pôr com 4 anos que ela já é mais independente. E a gente cobra da criança uma independência que não foi ensinada para ela. Não foi desenvolvida, Não foi né? desenvolvida. Sim. Então, enquanto os amigos que já estão na escola já fazem aquilo de uma maneira muito natural, a criança de 4 anos, ela muitas vezes é cobrada para que ela tenha aquele desempenho, mas ela não foi ensinada, ela não teve a oportunidade de vivenciar aquilo. E aí, às vezes, pode até gerar um bloqueio, né? Então, E carrega por muito tempo, né, João? A gente sabe o quanto essas pequenas coisas lá da nossa infância a gente tem até hoje dentro da gente. Sim, aí gera uma bola de neve, né? Um problema de autoestima, de se achar incapaz, porque ela pega como referência o ambiente que ela tá, né? Que o ambiente ele vai estimular e vai colocar a pessoa em comparação, querendo ou não, né? Então, eu acredito muito. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, porque se eu tivesse filho já... Se tivesse ali com 2 anos, não sei qual que é o tempo mínimo, mas com 2 aninhos eu já ia procurar, né, colocar ele num lugar saudável. Eu acho que a casa tem que ser a prioridade da família, né? A rotina familiar, ela é muito importante porque ela é o exemplo, igual a gente falou 200 vezes aqui, que é o porto seguro, é onde se tudo deu errado, é onde para onde a criança vai olhar. Então, se ela está diante de uma situação em que fora de casa ela vê uma coisa, mas dentro de casa ela vê outra, muito possivelmente ela vai optar por aquilo que ela vê, né, dentro de casa. E a gente gostaria que isso fosse mais correto, né, que o que acontecesse dentro de casa fosse mais saudável para as crianças. Mas estar num ambiente em que a gente aproveita o melhor tempo de desenvolvimento da vida de uma pessoa, que é os primeiros anos, para que o cérebro está se formando, para dar estímulos positivos, colocar ela em contato com pessoas boas, é o que, na minha visão, determina. E nessa conversa aqui eu consegui visualizar muito bem, acho que de uma forma prática, o que é uma educação infantil. Porque é aquilo que você comentou algumas vezes aqui. A gente não tem informação, a gente não sabe a importância de uma brincadeira, né? Na hora de criar ali um conhecimento, um estímulo na área de trabalho em equipe. A gente não sabe o quanto que isso é poderoso. A gente olha de fora e a gente fala, é uma brincadeira que eu fiz na minha infância. Mas a gente não sabe o momento certo de inserir aquela brincadeira. E uma escola boa, uma escola com profissionais bons, ela sabe. Eu acho que a família tem que enxergar a escola como um parceiro na educação do filho. Sim. Então, a partir do momento que a família escolhe uma escola em que ela se identifica, eles são parceiros na educação daquela criança. Sim. Então, assim, é importantíssimo, conheçam, né? Existem inúmeras escolas, cada um vai se identificar com uma, mas enxergar isso, que a escola é uma parceira na educação do seu filho. Então, você quer o melhor do teu lado. Né? E a outra questão que é muito nítida também que a gente vê hoje, João, até por conta dessa falta de informação, mães de 2 filhos, normalmente você vê que o primeiro filho foi para a escola com 3 anos, às vezes com 2. Hoje o segundo filho com 1 aninho, a mãe já tá mandando para a escola. Já pode, então. Ela já tá mandando para a escola, porque já desmistificou aquele ingresso, a idade do ingresso na escola, né? Então a criança já vai mais cedo. O segundo filho normalmente vai mais cedo que o primeiro. Ai, que bom, Cris. Cris, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Eu acho que foi um senhor podcast para inaugurar com o pé direito. Eu agradeço a sua disponibilidade. Sei que você é uma pessoa ocupada, atarefada, e você disponibilizar um tempinho aqui para a gente conversar, para mim foi muito interessante, muito bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, umas considerações finais sobre o projeto do podcast que a gente está trazendo. É um projeto que a gente quer muito que continue aí por muitos e muitos anos, para a gente trazer informação, né, de qualidade para todos que são envolvidos ali na área da educação. Então, se você puder fazer uma consideração final, fazer um fechamento da questão da educação infantil no desenvolvimento de uma pessoa e falar um pouquinho sobre o projeto também. A ideia do projeto é exatamente esse, né? Trazer informações para toda essa comunidade escolar, para alunos, adolescentes, pais, profissionais, né? Por que não para outros mantenedores? Então, nós vamos trazer aqui nos nossos próximos podcasts assuntos da nossa categoria, da nossa área, que é a área da educação. E que ampla que é essa área, né? Sim. Tem bastante. E em relação ao nosso podcast, eu
te agradeço também pela oportunidade de estar aqui, uma responsabilidade muito grande. Nem me fala. Mas eu acho que a gente tem que fechar esse podcast com todo o nosso bate-papo com uma reflexão, né? Então, para quem é pai, para quem é mãe, tem um filho lá em casa, olhar para essa criança e pensar se nós estamos proporcionando o melhor para eles. Acho que fica essa Muito reflexão. bom. Muito bom, Cris. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada, Um grande João. abraço e com certeza teremos esse bate-papo versão 2.0 mais pra frente. Isso aí, que venham os próximos podcasts. Obrigado a Obrigada. todos pela audiência, pelas informações, pelo interesse em participar. Espero que esse podcast tenha feito sentido para todo mundo. Qualquer assunto, qualquer pauta que vocês gostariam que a gente trabalhasse dentro da área da educação, a gente também está à disposição para conversar. Teremos pauta tanto na área de inovação, tecnologia, TDAH, TEA, assuntos muito pertinentes na área da educação, bilinguismo, então conceitos importantes que geram muitas dúvidas e que a gente precisa trazer informação com profissionais que estão aí há muitos anos no mercado e que entendem de verdade dos assuntos. Então, obrigado à CIRP pela oportunidade, obrigado ao NEP também por ter confiado em mim esse projeto. Eu tenho certeza que vai dar muito bem e eu agradeço a Cris pela disponibilidade de fazer o primeiro, estrear com chave de ouro. Obrigada pela confiança e eu acho que por ser o primeiro nós estamos começando do começo, falando de educação infantil, falando de criança, mas vem muito aí pela frente. Que bom, muito Que obrigado, seja um sucesso. Cris. Obrigada, Um João. abração.